Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando sobre essa novela aí do IOF. O governo tem 10 dias aí para apresentar uma proposta alternativa ao Congresso Nacional. Hoje o secretário do Tesouro falou a respeito, disse que não tem uma solução aí delimitada, mas deu uma ideia do que representa essa derrubada aí do aumento do IOF. O Felipe Igreja traz para a gente. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Carol, Muniz e Vera. Pois é, Carol, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, numa coletiva agora à tarde, disse que os recursos arrecadados com essa medida do aumento do IOF são imprescindíveis para o governo fechar as contas, né? Os recursos que serão arrecadados com essa medida. Ainda segundo Rogério Seron, não existem alternativas para o curto prazo e a derrubada hoje do decreto, como vem sendo defendido no Congresso Nacional, isso representaria a paralisação, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, além de redução de investimentos na área da defesa. Rogério Seron explicou ainda que essas receitas de 20 bilhões de reais para 2025 e de mais de 40 bilhões para 2026 são fundamentais para o cumprimento da meta fiscal e que o país precisa perseguir esse compromisso. A retirada dos recursos do IOF, segundo o Seron, pode comprometer todo o esforço fiscal que foi feito pelo governo e, nas palavras dele, optar por uma solução fácil iria comprometer todo o quadro de crescimento do país. Ainda segundo o Seron, não há alternativas no momento, mas o governo vai sim estudar soluções em 10 dias para entregar ao Congresso Nacional, embora no curto prazo, de fato, os recursos do IOF são imprescindíveis. Então não há sentido em qualquer retrocesso, isso é uma compreensão geral. A fotografia do dia é as fontes de recursos são imprescindíveis e não há alternativa hoje na fotografia para isso. Nós temos 10 dias para fazer uma discussão aprofundada e levar para as demais áreas de governo, ouvindo as demais áreas de governo, e obviamente com a deliberação do presidente da República, levar alternativas à provocação que foi feita pelo Congresso Nacional. Se o governo não apresentar alternativas ao aumento do IOF em 10 dias, a Câmara vai pautar o projeto que derruba o decreto do governo no dia 10 de junho. Essa data foi acertada hoje na reunião de líderes e já há um entendimento de que, se pautado, o projeto será aprovado por ampla maioria na Casa. O presidente da Câmara hoje criticou bastante a proposta de taxação do IOF, falou inclusive em gambiarra tributária e disse que o país está se tornando ingovernável e que é preciso enfrentar medidas, mesmo que sejam antipáticas. Todos entendem que essa política de isenção fiscal que foi estabelecida no país está no limite daquilo que o país suporta. Quando esse limite é atingido, nós temos que rever o que foi feito. É isso que eu penso que a Câmara, o Congresso, poderá dar de contribuição, não ao governo do presidente Lula, mas ao país. Por quê? Porque a situação está se tornando ingovernável. Talvez tenha chegado a hora de enfrentar esse problema, de colocar o dedo na ferida e rever e ajustar aquilo que não está correto, sabendo até que muitas das vezes são medidas antipáticas que precisarão ser tomadas perante a sociedade. Algumas alternativas já foram sugeridas à equipe econômica, como a taxação das bets, mas o governo não apresentou formalmente nenhuma solução e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, deixou claro que os recursos que serão obtidos com o IOF no momento são imprescindíveis. Carol. Obrigada, Felipe. É isso, né, Vera? Não tem uma solução à vista. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou em rever isenções fiscais. Não sei se isso vai ser suficiente para tapar o tamanho do buraco, mas é uma discussão que tem que ser feita realmente do rumo do país, né? Porque que há um desequilíbrio nas contas, a gente sabe que tem, que não é de hoje, isso tem que ser resolvido de alguma forma, né? Tem um desequilíbrio nas contas, a maior responsabilidade é do próprio governo, que inflou gastos com justificativa ou não, inflou bastante, gastos permanentes, e propõe sempre cortes muito específicos e pontuais, e quando vai tentar fazer a compensação,
é com criação de nova receita, tentando arrecadar mais. E já se chegou a um limite, é meio evidente que esse limite já foi atingido, porque todas as medidas que propõem novas formas de arrecadar estão sendo mal digeridas quando chegam no Congresso. E elas sempre chegam sem serem combinadas previamente. Então, a fala do secretário do Tesouro, quase pedindo ali, pelo amor de Deus, aprovem, porque senão a gente não tem uma outra saída, parte do princípio de que todo mundo tem de concordar com a saída apontada pelo governo, sendo que o governo não tomou a precaução básica anterior a enviar a medida, que é dizer que ia fazer isso, dizer para os presidentes da Câmara e do Senado. Não quer combinar com o mercado? Dá para entender. Não quer combinar com os agentes econômicos? Ok. Combinar com o presidente da Câmara e do Senado é necessário, mesmo se você for editar um decreto, porque existe a figura do decreto legislativo que derruba decretos e não é inédito o uso desse expediente quando se trata de um assunto que é assim tão delicado e tão bombástico. O que o governo está propondo? Está propondo taxar a maior operações financeiras de cartões, câmbio, plano de previdência VGBL e remessa de recursos para o exterior. Qual é a leitura? Os mais ricos têm de pagar mais para custear os programas sociais que a gente aumentou. É justo do ponto de vista da justiça fiscal? Pode ser, mas existe espaço para isso no Congresso e na sociedade? Não parece haver. E aí, quando não parece haver, por mais justo que você seja, por mais que a verdade esteja com você, por mais que você esteja correto, a chance de você ser derrotado é muito grande. Então, o que o Serão está dizendo? A gente vai usar o limite do prazo e a gente não sabe o que fazer se não for isso, que foi mais ou menos o clima da reunião de ontem também do Haddad com os presidentes da Câmara e do Senado. Não foi um clima bom, não se chegou a nenhum consenso. A fala do Hugo Mota, que o Felipe Igreja trouxe para a gente, já denota isso. Então, uma situação muito complexa, na qual o ministro da Fazenda vai ficando bastante exposto. E para falar sobre isso, né, sobre o lado ali, o aspecto político da coisa, o Haddad exposto ou não, avalizado ou não, a Isa Stacianini já tem informações para a gente sobre um desabafo que o ministro fez e um endosso que ele recebeu da parte do presidente Lula. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, em meio a esse fogo cruzado no Congresso e com a imagem desgastada e fragilizada aí pela crise do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um desabafo hoje ao dizer que servir ao governo é sempre interessante, por mais que sofra com críticas. Ele disse que, apesar de todas as dificuldades, tem sempre o dia seguinte para apagar todo o sofrimento. Essa fala foi feita durante um momento de exposição de Haddad em razão da queda de braço que o governo vive com o Congresso em torno do aumento das alíquotas do IOF. O desabafo foi ao lado do presidente Lula em uma agenda no Paraná mais cedo, onde o governo entregou assentamentos de terra ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Vamos ouvi-lo. Ia chegar o dia que ia estar na presidência da República um presidente com a sensibilidade do Lula. Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, contanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para apagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. O anúncio do aumento do IOF fez Haddad enfrentar pressão também do mercado e sofrer críticas dentro do próprio governo, tanto que o Ministério da Fazenda precisou recuar. Na agenda ao Paraná, ao lado de Lula, ele também se emocionou ao lembrar do pai, que era agricultor, e falou do vínculo que o pai tinha com a terra. Em um gesto de afago ao ministro, Lula afirmou que ele e também o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, são responsáveis pelo sucesso no governo e citou nominalmente tanto Haddad quanto Messias ao falar da capacidade deles em sentar em uma mesa de negociação. O Messias está falando e depois o Haddad vai falar, porque os dois tiveram muita relevância para que a gente pudesse estar aqui hoje assinando essa portaria, legalizando a luta de vocês.
É por isso que ele e o Haddad vão falar, porque eles são parte dos responsáveis pelo sucesso que nós tivemos aqui, porque a gente acha que quando a gente tem gente competente para sentar numa mesa e fazer negociação, a gente consegue muitas coisas também nesse país. Então, o Messias e o Haddad estão de parabéns por isso. Haddad também recebeu aceno do colega, o ministro Jorge Messias, que disse saber de tudo que Haddad está enfrentando no cargo. Eu queria quebrar o protocolo, presidente, também e convidar o companheiro Fernando Haddad para estar comigo aqui agora. Vem cá, Fernando. Primeiro, saudar o nosso querido presidente Lula, saudar o querido companheiro Fernando Haddad. Haddad, obrigado, companheiro. Eu quero dizer para você que é um orgulho, é uma honra servir no governo do presidente Lula ao teu lado. Eu sei o que você passa, eu sei a tua luta e nós estamos juntos, companheiro. Um abraço, viu? Antes de viajar ao Paraná para acompanhar Lula, Haddad se reuniu ontem à noite com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar do aumento das alíquotas do IOF. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. O tema da Renata Agostini também é esse imbróglio, porque é o principal assunto da política nessa semana, então a gente vai falar com ela logo mais. Mas aí nessas falas está embutido o desgaste do ministro, né? O presidente saiu em defesa dele, ele fez esse desabafo, até o AGU, que não tem a rigor nada a ver com esse pato, saiu em defesa do ministro, né? O que é um pouco curioso, porque o Haddad é um ministro muito mais poderoso que o Messias. Se ele precisa ser defendido pelo Messias, mostra uma fragilidade em vez de o contrário. Mas é isso, o ministro teve um primeiro ano muito exitoso, conseguiu o aval de quem antes nem confiava nele, e dali por diante as coisas foram se complicando, muito em virtude de uma má vontade, sim, que existe do mercado com o governo do PT, e aí essa fala do Haddad sobre como o Lula orienta os governos dele para gastos com os mais pobres tem sim a ver. Hoje tem uma fala do presidente de um fundo totalmente nessa linha da defesa dos ricos e tal, mas saber fazer escolhas numa situação de minoria no Congresso é necessário, e aí me parece que o ministro está pecando por insistir muito num caminho que já se mostrou inviável. Então, eu acho que as falas em defesa dele mostram que ele não vai cair, e essa especulação aconteceu nos últimos dias, muita gente me perguntando, e aí, o Haddad cai ou não cai? Eu também perguntando para muita gente, e aí, o Haddad cai ou não cai? Me parece que não cai, Lula não iria tirá-lo, é alguém que vem reiteradamente dando manifestações e provas de lealdade ao presidente, em situações bastante complexas, foi responsável por trazer a economia bem até aqui, porque a despeito desse erro no fiscal, a economia está crescendo, então as coisas estão acontecendo da maneira que o Lula queria. Mas não está nem um pouco, muito longe, inclusive, do seu melhor momento. Mas qualquer outro ali no lugar do Haddad estaria sofrendo esse mesmo tipo de pressão, eu acho, né, Vera? Porque a gente até comentava aqui no começo do programa. É uma situação difícil, porque a conta não fecha. De um lado, o parlamento não quer abrir mão de emenda, o governo também não quer cortar nenhum tipo de programa e não quer colocar só em cima do mais pobre, com razão e com justiça, mas também não encontrou uma outra forma de fazer. Então, assim, é uma missão difícil. Como diria o nosso colega Thomas Traum, é o pior emprego do mundo, esse do ministro da Fazenda, né? Exato. Ontem o Bruno Carasa lembrou disso, depois o Thomas falou, eu vi o Bruno e tal, me falou. E realmente, não é uma coisa fácil, não é simples. E em meio a tudo isso, o governo ainda na expectativa por aquela outra proposta, Vera, que seria muito positiva em termos de popularidade, que é uma promessa de campanha do presidente Lula do aumento da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, projeto que está sob os cuidados de Arthur Lira na Câmara, mas ainda também com muitos detalhes sendo analisados e alguns aspectos que ainda precisam de uma solução para, de fato, destravar e ter esse desfecho. O Lira está cobrando que tenha uma compensação para estados e municípios, ele quer entender se o projeto é de fato neutro ou se não é. Então ainda tem muita discussão também nessa outra frente, que tinha uma expectativa muito positiva por parte do governo de ser aprovada e trazer dividendos eleitorais, né?
Pois é uma necessidade, porque é uma promessa de campanha do Lula, mas a expectativa, de novo, era fruto de não saber medir a temperatura do Congresso. Porque desde o anúncio, em novembro ou outubro do ano passado, quando foi anunciado junto o pacote de medidas fiscais e essa isenção do IR, já deu um turbilhão, já deu um curto-circuito. Aí, neste ano, quando a proposta foi detalhada, que ficou claro que era numa ponta isenção e na outra taxar quem ganha mais, aí já houve também um clima no Congresso de vamos ver como é que passa. E assim está sendo levado. Até agora, praticamente não andou essa matéria. O Lira deu essas declarações agora, mas o que foi feito de concreto em termos de andamento dessa matéria? Muito pouco. Ela está para o segundo semestre, claramente. Não vai dar tempo de votar nesse. Agora, em junho, a gente sabe que começam festas juninas e aí a frequência no parlamento já vai reduzindo. E aí, também com um prazo ali, limite para que seja votada, para que possa vigorar no ano que vem. O Lira já disse que sem compensação a estados e municípios ele acha difícil aprovar. E também a taxação dos R$50, os deputados com os quais eu converso dizem que o governo não consegue comprovar como vai ser feita e que não necessariamente compensa a isenção lá na ponta. Então, eles estão duvidando até dos cálculos do governo para colocar essa medida em pé. Algo bem complexo também de passar. Essa questão dos municípios, a conta do Lira é de que estaria faltando R$8 bilhões para recompor essa perda aí de estados e municípios, e aí ele diz que sem isso realmente não passa, né? O Ministério da Fazenda estima um impacto de 4,5 bilhões na arrecadação de estados e municípios, então também tem um descompasso aí nessa conta, não está falando em 4,5, o Lira está falando em 8 bi. De qualquer jeito, é bastante dinheiro, né? Muita coisa, né? Uma conta de chegada aí que demora bastante para você preencher, né, gente? Então, é um momento delicado realmente para a equipe econômica. A ministra Simone Tebet tirou umas férias, vai ficar fora uma semana ou duas. O Haddad com o peso do mundo sobre as costas e essa ampulheta contando, porque 10 de junho está logo aí, tem a semana que vem, e aí terça-feira já soam essas 12 badaladas. Me parece que o governo vai propor a ideia de corte de emendas. Também vai cair ali em ouvidos mocos na parte de deputados e senadores. Eles não querem nem ouvir falar disso. Quando o Hugo Mota sugere cortar em emendas, cortar em reforma administrativa e em isenções, também acho que é uma conta que não fecha. E aí ele fala na coisa que aí sim seria importante fazer, porque é um buraco sem fundo de gasto, que é desvinculação de receita, desvinculação de recursos, desvinculação de reajustes automáticos. O governo não quer fazer isso. Não quer desvincular a previdência do reajuste real do salário mínimo, não quer desvincular os fundos ali da educação também do reajuste real do mínimo, não quer desindexar. Então, aí, esse é o gasto, esse é o volume de gastos que ano a ano vai comendo uma parte do orçamento. Os benefícios previdenciários são hoje responsáveis pelo maior crescimento das despesas. Se não olhar para isso agora, vai ter de olhar necessariamente no próximo governo. É por isso que todo mundo diz que o arcabouço fiscal foi concebido de uma maneira que é um tiro curto, ele tem pouca duração. Logo ali na frente, ele já vai precisar ser substituído por uma outra ferramenta, porque ele é um copo que enche rápido. E você vai precisar de outros, caso contrário, a coisa vai transbordar. A gente não imaginava que fosse tão já. As declarações do secretário do Tesouro mostram que a coisa está difícil de cumprir já neste ano. Todo mundo achava que em 26 estouraria. Essa pressa deles em colocar esse IOF a qualquer custo e a qualquer preço e sem ter outra coisa em mente é porque está prestes a estourar já agora. Então, tudo muito complexo. E aí o Haddad chamou o Lula a se envolver diretamente nas decisões. Vamos ver se isso vai adiantar. E vamos ver de que maneira o presidente vai arbitrar esse conflito que está talvez no seu ponto máximo.
Acho que o Haddad chama o Lula também porque ele está solitário ali, né? Apanhando de tudo quanto é lado e fica aquela... Filho, ninguém quer. Aí a Casa Civil fala que não sabia, e o Ministério da Fazenda fala que avisou a Casa Civil uma semana antes. Então, acho que também é uma forma do Haddad se blindar um pouco, colocando o próprio Lula no centro dessa discussão, né? Se ele não avisou a Casa Civil e o Palácio, aí ele é mais né, ousado do que a gente imaginava, porque não combinar com a Câmara e o Senado já é um passo bem questionável. Não combinar dentro da própria casa, dentro dos próprios russos, aí é realmente querer ficar no meio da chuva, sem trincheira, sem colete à prova de bala, sem nada, levando tiro de todo lado. Imagino que ele tenha, sim, informado a Casa Civil, mas aí, quando viram o tamanho da reação, também tiraram o pé, dizendo, nossa, eu não li as letras miúdas, né? Pode ser que seja isso. Eu imagino, inclusive, que seja isso. Vamos pro break, gente? Vamos. A gente faz um rápido intervalo, volta já, falando ainda de um outro imbróglio, que é esse do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da trama golpista e as suas implicações internacionais. Já. Estamos de volta com o Viva Voz aqui dentro do Ponto Final, e a gente tem informação em Brasília, Felipe Igreja está de volta também, sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele inquérito aberto no Supremo contra o filho dele, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Vai ser quando esse depoimento, hein, Felipe? Pois é, Carol, a Polícia Federal marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito aberto para apurar as atividades do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Esse inquérito foi aberto após um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, alegando que as ações do parlamentar, que está licenciado, têm o objetivo de provocar sanções internacionais contra autoridades e ministros do Supremo Tribunal Federal. No pedido de abertura do inquérito, a PGR diz que o objetivo de Eduardo Bolsonaro com essas ações seria também beneficiar o pai, que é alvo de uma série de apurações aqui no Brasil. Por isso, a PGR solicitou e o ministro Alexandre de Moraes autorizou o depoimento de Bolsonaro nesse caso. O PF, então, marcou para a tarde da próxima quinta-feira aqui em Brasília, segundo informações da defesa do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que, ao abrir esse inquérito, Moraes pediu ainda a oitiva de diplomatas brasileiros nos Estados Unidos e abriu a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser intimado por endereço eletrônico e também prestar esclarecimentos por escrito. Carol. Obrigada, Felipe. E o grande temor do Bolsonaro, né, Vera? Ele vai prestar depoimento, mas o que os interlocutores dizem é que ele tem falado muito desse assunto com receio de ser alvo de algum tipo de medida cautelar, ou até de algum tipo de prisão, ou bloqueio de bens. Tem sempre aquela paranoia do Bolsonaro, né? Não acho que vai acontecer nenhum tipo de prisão preventiva dele. Não combina com o que foi feito no caso dele até aqui, todo cuidado para evitar justamente que ele se vitimize, um cuidado que não adianta nada, porque ele está se vitimizando da mesma maneira, mas eu acho que é só para prestar um depoimento mesmo, que a gente tem que ver se vai virar logo uma representação do Paulo Gonet contra o Eduardo Bolsonaro, se, portanto, o filho do presidente vai se tornar réu também, assim como o pai. Tudo isso vai caminhando, segundo muitos analistas, segundo muitos políticos avaliam também, para uma situação em que vai se tornando inviável ele voltar ao Brasil para concluir o seu mandato e para disputar um mandato a deputado ou a senador o ano que vem. Então, o Eduardo Bolsonaro vai ficando nessa situação aí, nesse limbo, em que é mais provável que ele permaneça nos Estados Unidos fazendo esses vídeos, essa propaganda que ele tem feito, do que retorne ao Brasil, porque aí sim ele teria um temor de ficar também ele inelegível, de ser ele alvo de alguma operação por parte do Alexandre de Moraes. Então, é uma candidatura que era dada como certa, inclusive inserida naquele plano do Bolsonaro de fazer senadores em todos os estados e vários senadores da família, quase todos os filhos senadores, a Michele senadora. Isso também já estava um pouco ali embolado com a história de que ele vai ter que decidir quem é o seu candidato à presidência da República. Então, por enquanto, uma possibilidade
do Eduardo Bolsonaro, entre aspas, ir para o sacrifício e ficar lá nos Estados Unidos como garoto propaganda da tese da perseguição à família. E falando em depoimento, mas agora focado ali na trama golpista em si, né, que está em andamento no STF, o processo das audiências todas, dos depoimentos. A Ana Carolina Tomé está conectada aqui com a gente porque ela acompanhou. Hoje teve mais depoimento, né, Ana? Quem falou, o que a gente sabe do que foi dito nesse depoimento de hoje, hein? É isso, Muniz. Boa noite para você. O ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro perguntou e insistiu se havia sido detectado algum problema no pleito eleitoral de 2022. Bruno Bianco foi ouvido hoje como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na primeira turma do STF na trama golpista. Ele foi perguntado pelo procurador-geral Paulo Gonet sobre reuniões com Bolsonaro após o segundo turno das eleições. Bianco, então, disse que teve essa reunião, na qual também estavam presentes os chefes das Forças Armadas. Na versão dele, Bolsonaro perguntou sobre problemas com o processo eleitoral. Ele afirmou que não viu nada e que Bolsonaro se deu por satisfeito. Hoje estavam previstos depoimentos de 6 testemunhas indicadas por Anderson Torres. 3 delas desistiram. Dentre os que não compareceram estava o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Muniz. Obrigado, Ana Carolina Tomé, pelas informações. E para amanhã, sexta-feira, Vera, está marcado um depoimento bastante importante, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai depor como testemunha de defesa de Jair Bolsonaro, e aí vai ser aquele depoimento que a gente vai olhar no detalhe as palavras escolhidas, né, o que for dito, não só pelo que pode contribuir com o inquérito, mas até pelo espectro político, né? Ele é visto ali como alguém que está posicionado para ser candidato caso precise, mas também não quer desagradar Bolsonaro e aliados. A situação mais desconfortável de todos esses é a do Tarcísio, sem dúvida, porque ele só está governador de São Paulo porque foi alçado a candidato pelo Bolsonaro, quando ninguém nem conhecia ele no estado de São Paulo, ele não era nem não tinha nem seu título de eleitor no estado de São Paulo, transferiu primeiro para São José, depois para a capital, etc. E ele era ministro, também foi levado à situação de ministro de infraestrutura pelo Bolsonaro. Antes ele era um burocrata de escalões intermediários em outros governos, governo Temer, governo Dilma. Então, é alguém que tem uma extrema lealdade ao Bolsonaro. Por conta disso, já se colocou em várias situações, no mínimo, questionáveis para um governador, que foi a presença em vários atos em que o Supremo foi atacado, os seus ministros foram atacados pessoalmente, houve incitações nos palanques e no chão a fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, intervenção militar e outros tipos de ataque à democracia. E ele tem coadunado com tudo isso, embora nunca fale, embora ele próprio não discurse, tem estado presente nessas ocasiões. Em relação à trama golpista, ele vai dizer que não viu nada, que não fazia parte do núcleo mais político do governo, que não tomou parte em nenhuma dessas reuniões, o que é verdade, mas vai dar um jeito de defender o ex-presidente sem se colocar na alça de mira do Supremo e sem, de alguma maneira, parecer que está sendo condescendente ou sendo complacente com uma situação de ataque à democracia. Uma linha bem tênue sobre a qual ele vai ter que andar. E para ele tem muito mais implicações do que, por exemplo, o Bruno Bianco, que a Ana trouxe para a gente, que depois hoje, que é o ex-AGU e que não tem nenhum tipo de aspiração política, não tem uma carreira política pela frente. O caso do Tarcísio é bem diferente e por isso, como o Muniz falou, todo mundo vai prestar atenção em cada linha desse depoimento. E só lembrando que o Tarcísio e o Bolsonaro tiveram 2 encontros no período em que o Bolsonaro ainda era presidente, mas depois da derrota nas eleições, né? Um em novembro e outro em dezembro, justamente o período em que o Bolsonaro é acusado de planejar e liderar aquela tentativa de golpe, né? Vamos ver como é que vai ser esse encontro aí de Tarcísio de Freitas com Alexandre de Moraes, que também tem se mostrado um tanto quanto impaciente, né? Com os depoentes que ficam ali sabonetando, como a gente fala no popular. Mas acho que com o governador de São Paulo ele não vai subir o tom daquela maneira que ele tem subido com outros, mesmo porque os outros são réus e o Tarcísio não é réu, é testemunha. E eles se dão bem, eles têm uma relação boa nos bastidores para
desgosto e irritação do próprio Bolsonaro, que algumas vezes já se queixou do fato do Tarcísio ter uma boa interlocução com o Alexandre de Moraes. Então, realmente vai ser interessante de ver como vai ser esse balé aí lado a lado. Vamos para o intervalo, gente? Outro intervalo, já nós voltamos com a Renata Agostini, que vai falar justamente sobre o momento delicado pelo qual passa o ministro Fernando Haddad. E nós estamos de volta com o Viva Voz e agora está com a gente Renata Agostini, nossa colunista de todas as terças e quintas. Boa noite, Renata. Renata, por áudio e vídeo, hoje, para quem nos acompanha pelas nossas plataformas de vídeo aí, Globoplay e o site da CBN e as outras. Renata, a gente já tratou aí do factual da crise envolvendo o ministro Fernando Haddad e o Congresso no primeiro bloco, tem aí um prazo correndo de 10 dias, mas houve todo um bastidor para se chegar até esse ponto de impasse, e você acompanhou bastante, principalmente a tensa reunião da noite de ontem. Conta um pouquinho para a gente em que pé que estão essas relações que que pareciam ser ótimas entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro da Fazenda. E eram mesmo, Vera. A gente tinha relatos de uma proximidade muito grande. Os dois se reuniam com frequência, almoçavam, se falavam, e a gente viu nos últimos meses declarações públicas de apoio. Veja, o presidente da Câmara, Hugo Motta, assim que assumiu, ele deu uma entrevista ao jornal o Globo, entrevista feita por mim e por Thiago Bronzato, no qual ele fez ali uma longa defesa do ministro da Fazenda, dizendo, inclusive, se colocando ali como alguém que trabalharia para que a agenda do ministro Fernando Haddad pudesse ir adiante, inclusive fazendo ali algumas ponderações de que nem sempre a vontade dele ia à frente por conta de outras forças do governo. Então, você tinha ali na cúpula da Câmara dos Deputados uma espécie de apoio importante para o ministro Fernando Haddad, que sabemos sempre encontrou resistências dentro do próprio governo, já teve o seu próprio partido atirando contra ele. Então, naquele momento ali, parecia que ele tinha esse respaldo. Essa relação, ela de fato deu uma estremecida com a entrevista que o ministro da Fazenda deu ao Globo, no qual ele apontou o dedo para o Congresso. Basicamente, o ministro disse, olha, hoje, do jeito que a coisa está, com esse semi-presidencialismo, o ajuste fiscal está mais na conta do Congresso do que do Executivo. Caiu muito mal, o Hugo Motta não gostou e logo, nas primeiras horas do domingo, que foi quando publicamos a entrevista, tratou de já deixar isso claro para aliados. E isso, e para devolver para vocês, pessoal, isso me parece muito emblemático, porque o ministro da Fazenda acabou ficando meio sem pai nem mãe nessa história. A gente viu o Banco Central, Gabriel Galípolo, na primeira hora dizendo não está comigo essa medida do IOF, o planejamento dos bastidores também dizendo que não foi consultado, o presidente da Câmara falando, meu Deus do céu, peraí, preciso reagir, os investidores do mercado, os senadores, os deputados e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, acho que rindo no fundo, porque nunca gostou muito do ministro da Fazenda. Agora, Renata, o Haddad chegou para esse encontro disposto a bater pé nesse aumento do IOF, né? Ele não queria jogar a toalha, não. Pois é, Carol, o que aconteceu ali? Achei interessante que todo mundo numa tentativa de dizer que a reunião não foi tensa, mas a reunião, ela não teve muito espaço para piadinha, para camaradagem. Foi uma reunião de muita cobrança por parte de Hugo Motta e por parte de Davi Alcolumbre de por que o governo tinha basicamente feito essa lambança. Então, o quadro colocado bem, as contas não estão fechando, o governo está colocando aí o que o Hugo Motta classificou como uma gambiarra, né, uma proposta, um atalho ali para consertar a coisa e esse contingenciamento, o bloqueio não ser tão grande, e ainda está jogando a responsabilidade para o Congresso. Agora, muita gente imaginou que essa poderia ser uma reunião para já apontar para uma solução, ou seja, talvez o governo já recuasse ali. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não foi com essa intenção, Carol. Ele fez uma defesa da medida. Qual o argumento colocado pelo ministro Fernando Haddad ali? Olha, o IOF é algo que eu consigo fazer,
sem ter que respeitar uma série de tramitações no próprio Congresso, e tem uma regra, quando você bota ali um novo tributo, tem que obedecer a tal da noventena, tem que esperar um prazo. Não, o IOF eu pego aqui, mudo e já está executando, e assim, já passou metade do ano, e a gente sabe que a situação das contas públicas está muito difícil. Nesse momento, o mercado quase levanta uma placa e fala, eu já sabia, né? Mas o fato é que houve essa admissão ali por parte do ministro da Fazenda que está difícil fechar essa conta. E ele ainda falou, olha, ainda tem um benefício de fazer algum controle da inflação, mas não convenceu, gente. Não convenceu porque tanto Alcolumbre quanto Mota estão, desde que a medida foi anunciada, recebendo telefonema, recebendo cobrança. E não é só de mercado financeiro, de muito parlamentar que não está nada feliz com essa medida. Agora, Renata, ficou aí a ideia de que os representantes do Congresso decidiram dar uma ajuda, né, para evitar a derrubada logo de cara, dando esse prazo um pouco maior. E o Haddad menciona, a equipe econômica, a questão das emendas, que cortar as emendas seria um dos caminhos. Essa ajuda pode também passar por alguma sugestão por parte dos presidentes da Câmara, do Senado, ou eles vão jogar parado, esperar para ver o que a Fazenda vai propor e tentar deixar as emendas intocadas? Muniz, sim, esse é um trunfo da Fazenda ao expor a situação de que, olha, as contas não vão fechar se a gente não achar uma solução, e o IOF atenderia isso. Essa contenção de despesas, né, entre bloqueio e contingenciamento, vai ter que ser ainda maior, vai ter que ir para casa de 50 bi, e isso pega emenda também, pega uma parte das emendas, né? Então, esse é um trunfo que se tem. Mas isso não está sendo suficiente para todo mundo falar, então tá bom. Não, eles estão falando, precisa de outro caminho, precisa de outra solução. Ó, tem aqui banco dando solução, mas basicamente se vire. Eu acho interessante, porque a gente tratou isso não faz muito tempo aqui no Ponto de Vista, de como a equipe econômica estava chegando no momento de um pouco querer empurrar para o Congresso e expor a situação que essa conta não fecha e alguém terá que ceder. Mas o que está acontecendo? Uma parte, me parece, dessa revolta em relação à equipe econômica é que estava todo mundo cansado de dizer que a conta não ia parar de pé. E, basicamente, agora parece que foi um fato muito extraordinário, fora do esquadro, que fez com que se realizasse que está faltando 50 bi para fechar a conta. Um pequeno detalhe. Exato, falta só 50 bi, não é nada. Não, é muita coisa. E tem uma cobrança de que, e me parece uma cobrança razoável, de que o governo e a equipe do ministro Fernando Haddad deveriam já estar tratando disso de forma antecipada. Agora aí, para amarrar aqui, gente, não me parece que tem santo. Porque, de fato, o Congresso também não quer abrir mão de emenda. E está dando aval para outras medidas que ele também reclama. Agora, e mesmo essa coisa, né, Rê, que o Hugo Mota falou, fim de isenções, às vezes em que o governo tentou, foi gongado no Congresso. A questão da isenção na folha de pagamentos e outras, né? Exatamente. E veja, segundo o relato que me fizeram na reunião de ontem, o Haddad, inclusive, abriu falando, olha, eu não posso reclamar do Congresso, de fato, o Congresso tem ajudado, assim... Mas a verdade é que PERSE, desoneração, quantas vezes foram enviadas sugestões para que se reduzisse o tal do gasto tributário e a coisa não andou, teve que ir para o Supremo. Então, assim, todo mundo ali tem um pouco de culpa nessa história, é verdade, e nós estamos aqui acompanhando qual será a solução para um rombo de 50 bilhões nas contas públicas. É um pequeno detalhe, né? Quem nunca ficou devendo 50 bilhões, não é mesmo, pessoal? Obrigada por hoje, Renata. Renata volta com a gente na terça-feira e esse assunto ainda não vai estar resolvido até lá. Esse spoiler a gente já pode dar. Perfeita, nunca errou. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijo, Renata. Tchau. Gente, vamos falar de um dado positivo. Tem uma coisa que está bem, o mercado de trabalho, né? Ontem a gente falou sobre geração de empregos no mês de abril, dados do CAGED que vieram acima do que o mercado estava prevendo. Hoje saiu o número do desemprego do IBGE, e o Brasil registrou o menor número de desempregados para o período de fevereiro a abril desde 2012. Juliana Prado, chegando por aqui com os números. Oi, Juliana, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6% no trimestre de fevereiro a abril. Índice é o menor para o período desde o início da série histórica de 2012. Representa estabilidade em relação ao trimestre anterior, de novembro a janeiro, quando a taxa foi de 6,5%. Apesar disso, 7.300.000 pessoas estão sem emprego no país. Frente ao período de novembro a janeiro, o indicador ficou estável. Por outro lado, houve recuo de 11,5% no confronto com o mesmo trimestre do ano passado.
quando 8.200.000 brasileiros estavam desocupados. Os dados são da PNAD contínua mensal, divulgada hoje. O levantamento mostra também que o número de trabalhadores com carteira no setor privado atingiu o patamar recorde de 39,6 milhões de brasileiros, um crescimento de 0,8% em relação ao trimestre anterior e 3,8% no confronto com o período de fevereiro a abril do ano passado. Quantidade de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em abril ficou em aproximadamente 103,3 milhões, praticamente estável em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, alta de 2,4%. Para os analistas, a absorção dos empregos temporários do final do ano passado levou à estabilidade na taxa de desemprego. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa de informalidade no país caiu de 38,3% para 37,9%. Já o rendimento dos trabalhadores chegou a R$ 3.426 no trimestre de fevereiro a abril de 2025, numa alta de 3,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Carol. Obrigada, Juliana. Aí você vê que a atividade econômica, a despeito dos juros altos e do cenário assim meio adverso internacional, está ajudando, né, Vera? A gente tem uma taxa de desemprego muito baixa. O PIB aí do primeiro trimestre, a expectativa é de que supere também as estimativas iniciais. Tudo isso representa arrecadação e, mesmo assim, a conta não está fechando. Exato. A arrecadação ela está bem, né? Saíram os dados de arrecadação e ela vem batendo recordes. Inclusive agora, o último mês, em função de várias decisões judiciais, ela foi ainda maior do que a estimativa. Não é problema de arrecadar pouco, o problema é de gastar muito. Em relação ao emprego, ele é praticamente uma situação de pleno emprego. A gente falou ontem da criação de vagas medidas pelo CAGED, ali está em linha com esse dado do IBGE. O governo, claro, tem razões para celebrar isso, principalmente as criações de cargos com carteira, de vagas com carteira assinada, etc., mas isso também tem uma pressão inflacionária, né? Que é aquilo que o Banco Central vem apontando relatório após relatório, que a atividade estando muito aquecida, isso também faz com que a inflação siga desancorada, portanto, os juros altos. E a gente viu hoje um dado, só para fechar aí, que a questão do consignado, né? Os juros do novo consignado, que o governo bateu tanto bumbo, estão em alta. Então, assim, boas notícias na economia real, mas o governo ainda longe de conseguir o que ele queria, que é uma conjunção de pleno emprego, PIB crescendo, renda crescendo e juro baixo. Isso não vai acontecer tão fácil, porque o Banco Central vai continuar segurando a taxa enquanto a inflação não for para a meta. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com aquele resuminho da semana. Na semana que vem o Viva Voz faz uma pausinha, que vou estar fora. Voltamos dia 9, mas amanhã ainda tem fecho da semana. Até lá. Beijo, Vera. Até, Vera. Beijo. Tchau, tchau.